Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de injeção eletrônica gratuito aqui do YouTube. E hoje na aula nós vamos falar um pouco do sensor de velocidade. Tá? O que é esse sensor aí? Daqui a pouco nós vamos explicar. Mas antes de eu começar a falar desse componente, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações toda terça e toda quinta, às 19 horas e 30 minutos, eu estou liberando um conteúdo sobre injeção eletrônica que faz parte desse nosso curso de injeção eletrônica gratuito aqui do YouTube. Eu tenho certeza que você não vai ver um conteúdo igual a esse aqui de forma gratuita, tá bom? E também, faz favor, deixe um comentário, faça seus comentários aqui embaixo do vídeo. E é muito importante isso porque vocês comentando e vocês dando algumas sugestões de aula, isso de certa forma nos incentiva a fazer mais aulas e também dá mais margem a tirar as suas dúvidas sobre esse tipo de conteúdo. Bom, sensor de velocidade. Eu vou quase que afirmar que a partir do ano de 2014 você não vai encontrar mais esse componente instalado no veículo. Esse componente é o sensor de velocidade que faz a função de informar ao módulo de injeção a velocidade do veículo. A gente tinha muito isso instalado nos veículos mais antigos. Ele vai lá no câmbio, no lugar onde antigamente era instalado o cabo do velocímetro. Então hoje não, nos veículos lá que vieram depois dos veículos com cabo de velocímetro só, vieram instalados com esse sensor de velocidade. Aliás, tinha alguns veículos que ainda tinham o cabo de velocímetro e o sensor, ele estava no meio entre o câmbio e o cabo do velocímetro lá. Monza, alguns veículos desse aí, você tinha essa situação. Bom, e por que não é encontrado mais esse componente nesses veículos a partir de 2014? Porque a partir de 2014, os veículos no Brasil são obrigatoriamente fabricados e instalados com sistema de ABS. O sistema de ABS é o sistema de controle de frenagem lá. E aí deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale um pouquinho do sistema de ABS. Depois a gente faz um curso sobre ABS, né? Não é um conteúdo tão vasto quanto a injeção eletrônica, mas é bem legal de saber. A gente está vendo muita coisa aí. Então deixa aí nos comentários. Os veículos com sistema de ABS, de certa forma, eles dispensam o sensor de velocidade, aquele que está instalado lá no câmbio. Então, nessa aula nós vamos dividir em duas partes, e na verdade vai ficar tudo nessa, mas eu vou falar primeiro do sensor de velocidade, e depois nós vamos falar um pouquinho do sistema de ABS, como que isso funciona, e como que ele leva a informação até o módulo de injeção. Já que não tem mais o sensor, como é que o módulo sabe como que está a velocidade das rodas, tá? Basicamente é o seguinte, ó, vamos falar um pouquinho aqui do sensor em si, quando ele é instalado no veículo. Basicamente, o sensor de velocidade, quando ele está instalado no veículo, com mais certeza antes dos veículos de 2014, tá bom? Esse sensor, e antes de 2014, quando o veículo não está equipado com o sistema de ABS, tá? Esse sensor é um sensor de efeito Hall, você já viu aulas de eu explicando o sensor de efeito Hall, tá? Esse sensor é um sensor de efeito Hall e ele é alimentado com 5 ou 12 volts. Tá? Existem alguns veículos que você vai ver ele é alimentado com 5 volts e outros veículos que ele é alimentado com 12 volts. Quando ele é alimentado com 12 volts, é até possível que você faça o teste dele com a caneta de polaridade. Então ele vai ter uma alimentação de 12 volts no terminal, um aterramento no terminal e o sinal. Quando você gira a roda lá, esse sinal ele vai piscar os LEDs da caneta, ou seja, ele vai mandar um pulso negativo ou positivo e negativo, se assim você acha melhor entender, positivo e negativo lá nos LEDs da caneta. Nós vamos fazer esse teste daqui a pouquinho na nossa aula. Quando ele não está equipado, quando ele não é alimentado com 12 volts, o teste é idêntico ao teste de sensor de efeito Hall, que você viu lá na aula de sensor de fase, né, quando a gente passava lá uma chave na frente do sensor lá, mostrando o multímetro, hora da 5, hora da 12, hora da 5, hora da 12. Nós vamos fazer esse teste agora na prática e depois desse pedacinho de aula prática que nós vamos fazer, que é bem simples, bem tranquilo, você já deve até saber o que eu vou fazer. Depois disso, eu vou falar um pouquinho da parte do ABS e da rede CAN, como é que existe essa comunicação. Então vamos lá para a aula prática, daqui a pouco a gente volta aqui de novo e fala
quando o veículo está equipado com ABS. Como é que eu sei dessas informações? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, então aqui para a gente fazer o teste do sensor de velocidade, eu optei por usar o nosso painel de demonstração. A gente tem um painel, alguns painéis desse aqui na escola, onde a gente faz alguns testes para facilitar e depois a gente mostra no carro. Como a visualização desse componente no lugar instalado é mais complicado um pouquinho, eu optei por fazer aqui. Aqui ele está virado ao contrário, né? Então, ou seja, ele está para dentro aqui da nossa placa, a parte que ficaria, que você conseguiria visualizar, e aqui, né, na verdade, os três fios dele aqui, sendo um positivo, um negativo e um sinal, estão indo para trás também, e depois eles saem aqui, ó, no nosso esqueminha elétrico, a gente vai testar aqui nesses bornes, tá bom? Basicamente, o que você vai achar aqui? 12 volts, terra e sinal. Esse sensor é um sensor de 12 volts, existem alguns modelos que trabalham com 5. Nós vamos trabalhar com ele girando ele aqui, ó. Esta pontinha aqui estaria instalada lá no câmbio, estaria encaixada lá no câmbio. Como ele é um sensor de 12 volts, eu posso fazer o teste nele tanto com o multímetro, quanto com a caneta de polaridade. Lembrando que até teve vários comentários sobre isso já. Caneta de polaridade, essas de LED aqui, tá? Elas servem basicamente para você fazer teste em alguns sensores específicos aí, tá? Pouquíssimas coisas você vai fazer. Basicamente, no tempo que eu estou aqui, que eu trabalho com isso, a gente faz nesse sensor aqui, que é um sensor de 12 volts, e que usa essa caneta aqui, que dá para a gente fazer um teste conclusivo, e no distribuidor. Fora isso, esquece, tá? Bom, aqui que a gente vai ter um negativo, um 12 volts e um sinal. Vamos verificar, ó, negativo aqui, ó, girando o nosso borne, o nosso conector de ligação do sensor, nada acontece, tá? O de cima é os 12 volts, então girando aqui também nada acontece, e o do meio é o meu sinal. Conforme eu giro a minha caneta, o meu sensor, a gente vê o piscar dos LEDs da minha caneta de polaridade. Fácil, né, esse teste. Na verdade, na prática, você pode erguer o veículo e buscar acessar esses fios aqui, né, via conector, como você já viu fazendo várias vezes nas outras aulas, ou você pode desmontar, tirar todo o sensor, e aí você gira a roda, né? Ou você pode tirar o sensor do lugar e puxar o chicote para cima, caso dê, e fazer o teste girando ele manualmente, tá bom? Dá para fazer. Se você optar por fazer o teste no multímetro, né, você vai colocar o multímetro aqui, né? O meu multímetro já está com o cabo negativo aterrado aqui no nosso painel de ensaio aqui. Então, o primeiro, que é o aterramento, nada vai gerar de sinal, de tensão. O segundo, ele gerou 0,05. Lembra que esse era o sinal, né? Vamos para o terceiro, só para a gente conferir. Ó. Alimentação 11,77. Tensão de bateria, aqui no caso a gente usa uma fonte, ela não está dando 12 volts, mas sem problema nenhum, tá? E aqui, deu um valor de zerado aqui, mas conforme eu vou girando, ó, a gente vai vendo esse valor se movimentando. Na verdade, esse valor é um número médio. Como eu não consigo, conforme a gente fez lá no sensor de efeito Hall, no sensor de fase de efeito Hall, especificar exatamente se vai ter um aterramento na frente ou não, mas ó, se eu virar um aterramento não, um metal na frente ou não, qualquer dúvida vai lá e reassiste a aula, é a segunda aula desse curso, tá? Se eu girar bem devagarzinho, eu vou ver o valor de tensão modificando, olha lá, ó, 0, olha lá, 10,63, 0, então ele oscila. Se eu girar um pouco mais rápido, a gente vai ter um valor médio. Então, basicamente, é esse o teste, é bem simples de fazer. A gente já fez algo parecido aqui nessas aulas, e se você seguir essa lógica, tranquilo, tá? Se o sensor for de 5 volts, necessariamente você vai ter que fazer com o multímetro, tá? Com a caneta de polaridade não vai ser conclusivo o teste. Sensores de 5 volts, normalmente, você não tem aqui, pelo menos do Celta, esses veículos, você não tem esse ponto aqui ligado lá no câmbio, e sim, na verdade, é só o Hallzinho lá, e aí na frente dele passa uma rodinha dentada, tá bom? Lá por dentro do câmbio. Então, nesse caso aqui, bem mais fácil da gente fazer, porque é 12 volts com a caneta de polaridade, o teste é conclusivo e é bem tranquilo. E aí, pessoal, viu lá o teste, como é que é feito o teste do sensor de velocidade? Quando ele está instalado no câmbio é bem fácil, né? Eu mostrei no painel para vocês, no nosso painel de testes
que a gente tem aqui na escola, mas o princípio, cara, é muito tranquilo, muito fácil, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem quando você tiver algum defeito nesse tipo de sensor, que aliás vai parar de marcar velocidade em alguns veículos, em alguns outros você vai ter esse veículo afogando na esquina, em alguns outros ainda você vai gerar avaria, ou você vai ter tudo isso, né, dependendo do veículo, você vai ter todos esses defeitos que eu falei. Bom, existe uma possibilidade de, a partir de 2010, esse sistema não existir mais, não ter esse sensor mais instalado no veículo. E aí, nesse caso, eu tenho sensores nas 4 rodas, né? O sistema de ABS, que é o sistema de antitravamento das rodas, né? Ele tem a responsabilidade de manter a direção do veículo, manter a dirigibilidade do veículo, mesmo quando acionado o freio. Vamos entender. Nos veículos que não tem ABS, quando você pisa no freio, ele tende a arrastar as rodas, e um veículo arrastando as rodas, ele perde a dirigibilidade. Ele vai fazer movimentos onde o condutor vai perder o controle desse veículo. Então, quando esse veículo está equipado com o sistema de ABS, ele monitora a velocidade das 4 rodas, de forma que ele consiga fazer uma frenagem mais ou menos por igual, e onde ele consegue manter o direcionamento, a dirigibilidade do veículo. Então, mesmo que esse veículo esteja em alta velocidade e que o condutor coloque o pé no freio de uma vez e aperte isso aí, enfie o pé no freio num momento de urgência que ele precisa frear, esse veículo não vai arrastar as rodas. Grosseiramente, você pode entender isso. Pisando no freio ABS, no freio com o veículo equipado com ABS, o veículo ele não deve travar as rodas. Bom, se você, como eu já disse antes, se você quiser que eu fale um pouco de ABS no futuro aí, deixa aqui nos comentários. Fala aí, faz um curso de ABS, faz algumas aulas de ABS, que eu vou fazer algumas aulas para você aprender como fazer alguns testes aí e principalmente dar alguns diagnósticos no ABS. Então, basicamente, o ABS é isso, é a capacidade que alguns veículos têm de não travar as rodas porque está equipado com esse sistema. Bom, normalmente, tá? Não é uma coisa unânime, mas na maioria dos veículos, na grande maioria dos veículos, esse módulo de ABS, ele vai se comunicar com o módulo de injeção através de um negócio chamado rede CAN. E o que é a tal da rede CAN? Vamos aqui, ó. A rede CAN, na verdade, ela é uma rede, na verdade, grosseiramente falando, são 2 fios que ligam, né? É uma rede de computadores ou de centrais que estão interligadas por 2 fios. Então, é a capacidade que as centrais têm de conversar, né, através de um protocolo chamado protocolo CAN, ou seja, uma linguagem de computadores lá, onde esses módulos estão todos ligados numa rede, numa pequena internet deles lá, onde só eles conversam. E o que é mais interessante disso aqui, né? Esses módulos todos conversam, todos mandam informações nessa rede, também captam informações dessa rede. Na próxima aula, mas só se você comentar aqui, eu posso fazer uma aula de rede CAN. Mas eu preciso que, para que isso aconteça, que esse vídeo cresça muito em visualização e cresça muito em comentário. Então, se você não comentar e não tiver uma quantidade de visualização muito boa, a gente não vai fazer essa aula. Então, me ajuda aí, vamos compartilhar, clica no joinha, faz o seguinte, ó, compartilha esse vídeo. Se ele bater lá hoje é terça, estou lançando essa aula na terça-feira, se até sexta-feira esse vídeo bater 2.000 visualizações, que é pouco inclusive, né? A gente vai fazer essa aula de rede CAN para outra terça lá, ou para quinta, de repente, do que acontecer. Mas vamos lá. Então essa rede aqui, essa rede CAN, ela interliga todas as centrais, né? Tem a linha L, a linha H, a CAN L, CAN H, né? Ela interliga todas essas centrais. Eu coloquei aqui apenas 3 centrais que talvez é de importância saber a velocidade das rodas. Então, como o ABS ele monitora a velocidade das 4 rodas, tá? O módulo do ABS monitora a velocidade das 4 rodas, ele vai saber a velocidade do veículo, né? Em alguns casos, especificamente, ele se baseia para a velocidade do veículo pela roda dianteira esquerda, mas nem sempre isso é realidade, em alguns casos é isso. Ele vai pegar essa velocidade que ele mediu aqui
e vai jogar na rede. Quando ele joga essa velocidade na rede, de forma que quase como se fosse uma internet, o módulo de injeção capta esse sinal de velocidade. E também o painel de instrumentos também capta para mostrar para você lá no painel. Então, basicamente, as redes são essas, né? O formato é esse aqui, o formato básico. Pode ter várias outras centrais instaladas aqui, tá? Dependendo do veículo. Então, como eu disse, depois a gente pode fazer uma aula de RedCam, mas só se esse vídeo tiver uma quantidade de visualizações muito boa aí. Bom, então vamos lá. Então, existe essa configuração da rede aqui. E aí você vai falar assim, mas por que fizeram isso, cara? Era tão mais simples, o sensor é facinho de testar, eu vou lá, testo o sensor, está com defeito, eu troco, está tudo certo. Mas lembre-se, o fabricante não está pensando se você vai testar mais fácil ou mais difícil. O fabricante está preocupado no custo que isso vai gerar para ele na hora de fazer alguma coisa, de montar esse veículo. Então, obviamente, que se eu sou obrigado a monitorar a velocidade das rodas, por que eu vou colocar um sensor no câmbio? Não faz muito sentido eu ter que fazer isso duas vezes, eu monitorar a velocidade duas vezes. Então, por isso, entra o sistema de ABS e sai o sistema de rede. Márcio, como que eu testo essa tal dessa RedCam? Cara, feliz ou infelizmente, né, a gente não consegue fazer esse teste com precisão através do multímetro ou da caneta de polaridade que nós usamos até agora, tá? Com precisão, eu vou conseguir fazer um diagnóstico de rede apenas com o osciloscópio. O osciloscópio é a ferramenta que vai te dar a possibilidade de fazer esse diagnóstico de rede. E hoje, especificamente, né, essa semana agora, e lembrando, talvez você assista essa aula depois, mas agora essa semana, nós estamos na primeira semana agora de fevereiro, então hoje é 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, eu estou liberando um conteúdo que está apenas para um grupo VIP que eu criei, que eu estou criando aqui, e vai ser um conteúdo liberado segunda, terça e quarta-feira. Hoje já é terça, quando eu estou liberando essa aula, e aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Então, se você quiser saber um pouco mais de osciloscópio, eu também estou liberando algumas aulas lá, mas é só para esse grupo. Eu não vou liberar essas aulas no YouTube de forma para todo mundo ver, tá? Não, pelo menos por enquanto. Então, se você quiser saber um pouco mais de osciloscópio, clica e vai lá para esse grupo que eu vou explicar um pouco sobre osciloscópio. Um pouco não, tá bem denso o conteúdo sobre osciloscópio. Eu estou passando um conteúdo lá, mas é só para uma galera fechadinha, só para o cara que assistiu o vídeo até agora. Obviamente que esse vídeo já ficou um pouco mais longo, e se você assistiu até agora, então você merece. Vai lá, ó, clica aqui lá no link, lá na descrição desse vídeo tem um link, clica e vai para dentro do grupo lá, que aí a gente vai ter uma capacidade de trocar ideia um pouco mais legal aí do que só por aqui, beleza? Então, basicamente é esse o formato da rede. O ABS, ele lança as informações que ele coletou na rede, o módulo de injeção capta essas informações e o painel capta as informações. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido como é que funciona a amostragem de velocidade, as duas possibilidades que você tem para o módulo de injeção e para o painel. E se você gostou dessa aula, como eu disse, ajuda a gente a compartilhar, clica no joinha, se inscreve no canal e eu te aguardo na próxima aula, toda terça e quinta, às 19h30. Um abraço, valeu e até mais!